Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. A herança de Joe Biden e o cessar-fogo em Gaza será desta? Right now, in my view, thanks to our administration, the United States is winning the worldwide competition. Compared to 4 years ago, America is stronger. Our alliances are stronger. Our adversaries and competitors are weaker. O mandato de Joe Biden ficou marcado pela recuperação económica após a crise causada pela pandemia, cuja campanha de vacinação acelerou, e por ter restabelecido a posição dos Estados Unidos como um aliado confiável na cena internacional, na sequência das tensões criadas pela anterior presidência de Donald Trump. Biden prestou um apoio incondicional à Ucrânia depois de esta ter sido invadida pela Rússia, liderando a assistência militar e financeira que permitiu a Kiev resistir às veleidades de Vladimir Putin, e fez o mesmo com Israel, ignorando o genocídio em Gaza, como clamam organizações não governamentais. A poucos dias de deixar a Casa Branca, Joe Biden tentou tudo por tudo para obter um cessar-fogo em Gaza, que seria a melhor forma de se despedir de Washington. A América está mais forte, as nossas alianças estão mais fortes e os nossos adversários e concorrentes estão mais fracos, afirmou há dias o ainda presidente, como escutamos no som de abertura deste episódio. Entre a caótica retirada do Afeganistão e o reforço da NATO, qual será a herança política de Joe Biden? Joana Ricarte, professora e investigadora em Relações Internacionais na Universidade de Coimbra, responde a estas e a outras questões. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Joana Ricarte, bem-vindo ao P24. Joe Biden está há poucos dias de deixar a Casa Branca e tenta tudo por tudo para obter um cessar-fogo em Gaza, que seria provavelmente a melhor forma de se despedir do cargo. Ontem o Hamas terá aceitado um esboço do acordo, segundo algumas fontes, um acordo de cessar-fogo em Gaza. De que tipo de acordo é que estamos a falar? Bom, o acordo nesse momento não é muito diferente do acordo que já tem sido negociado pela administração de Joe Biden no último ano, e por isso não estamos a falar de uma novidade desse ponto de vista. Novidades do ponto de vista negocial, essas sim parecem haver. Por um lado, a aceitação do Hamas de libertação logo no primeiro dia de 3 reféns, ou seja, o Hamas tem repetido que precisa de pelo menos uma semana após a parálise das hostilidades para poder auferir a condição desses reféns da lista que seria entregue, e, no entanto, terá concordado com a libertação imediata no primeiro dia de 3 reféns, o que também é, de alguma forma, uma demonstração de boa vontade. Por outro lado, também Benjamin Netanyahu terá concordado não só com a retirada do corredor de Filadélfia, mas também com uma retirada bastante veloz de tropas de diversas zonas da faixa de Gaza, e também com o retorno de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas para o norte da faixa de Gaza, que é uma das questões que o Hamas tem pedido. Por isso, a questão aqui de mudança parece ser essa ao nível do acordo, que é um acordo que já está em cima da mesa há coisa de 1 ano. Por outro lado, do ponto de vista contextual, temos uma diferença. Temos a diferença que é o Hamas cada vez mais enfraquecido. Hoje é difícil de perceber o que é sequer o Hamas, por isso também parece que essa concordância na aceitação, também acompanhada pelas ações da autoridade palestiniana, liderada pela Fatah na Cisjordânia, que também tem tentado enfraquecer o Hamas nessas zonas, e também a perda de diversos outros apoios, que incluem um Hezbollah completamente manietado, e também agora a queda de um regime favorável ao Irão na Síria. Tudo isso pode também ser um dos fatores que está a contribuir para que o Hamas agora se considere numa posição de negociação. E, por fim, como é óbvio, temos a aproximação da tomada de posse de Donald Trump, que contraditoriamente pode estar a agir como uma espécie de catalisador, porque Donald Trump tem um enviado nessas negociações e pode vir a capitalizar um resultado. Tem feito alguma pressão, inclusive no sábado o seu enviado forçou uma reunião com Benjamin Netanyahu, que não queria se reunir num sábado, que é o dia de Shabbat, no entanto o fez, o que também mostra aqui que há algum tipo de pressão diferenciada de uma administração Trump que está em vias de tomar posse. Aparentemente existe uma articulação entre a administração cessante e a futura neste domínio, não é? É isso que pode justificar esta boa vontade de Benjamin Netanyahu de concordar com o acordo de cessar-fogo em vésperas de substituição de inquilino na Casa Branca?
Eu diria que é a única explicação. Inclusive, até o fim do ano passado, me parecia que a postura de Benjamin Netanyahu seria a de não dar uma vitória para a administração Biden, como é óbvio, que poderia sair com um legado acrescido, que é fechar a administração com chave de ouro, com um acordo de cessar-fogo, com uma imagem bonita e importante de retorno dos reféns para casa, de reencontro das famílias e também de entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza, de fim do que tem sido claramente um genocídio naquele território. E, por outro lado, nós estamos agora a ver uma alteração. E essa alteração, para mim, prende-se claramente com o facto de que Donald Trump tem se envolvido claramente, não só em articulação com Joe Biden, mas quase também substituição, ou seja, tem colocado o seu papel de mediação como um presidente que ainda sequer tomou posse, como muito central, e tem dito claramente que se não houver um acordo de cessar-fogo antes da sua tomada de posse, ou seja, tem colocado a proximidade da sua tomada de posse como um ponto de uma deadline, não é? Um prazo final para que esse acordo, exatamente um ultimato, e me parece que essa sua atitude também é para já entrar como aquele que não resolve nem em 24 horas, resolve antes de entrar, antes de tomar posse, e me parece que Benjamin Netanyahu não teria qualquer outra razão para aceitar agora um acordo de cessar-fogo e não fazer um compasso de espera, criando aqui uma situação que seria claramente uma situação de mal-estar com uma administração como a de Trump. Até porque há um ministro, Ben-Gvir, que ameaçou demitir-se do governo por causa deste acordo e, portanto, Netanyahu estará aqui a comprar uma guerra caso ceda neste acordo, e isso terá, obviamente, consequências no governo. Acha que este desenlace positivo de um cessar-fogo contribui para uma herança mais positiva de Joe Biden, que tem, de facto, um legado um bocadinho ambivalente? Antes de responder essa questão, só voltar no que referiu do Itamar Ben-Gvir, que não disse só que se demite se um acordo de cessar-fogo for aprovado, disse também que essa não é a altura de um cessar-fogo, é a altura de aproveitar o contexto para terminar a limpeza de Gaza. Não é? Aqui uma referência clara à ideia de limpeza étnica, ou seja, de aproveitamento para ocupar o território e para se desfazer das pessoas que lá estão por diversos meios, desde a fadiga completa até, de facto, o assassinato dessas pessoas. E por isso é também importante olhar para essas declarações que mostram ao que esse lado muito radical da sociedade israelita vem, né? Por outro lado, eu penso que na proximidade tão grande agora da tomada de posse de Donald Trump, nós vamos ver uma guerra de narrativas, né? Por um lado, Antony Blinken tem repetido que quer seja agora, quer seja daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, um acordo de cessar-fogo a ser aprovado é o acordo de Joe Biden. E, portanto, Antony Blinken tem tentado instrumentalizar um cessar-fogo futuro, quando quer que ele venha, como uma vitória dessa administração. Por outro lado, de fato, essa proximidade da tomada de posse de Donald Trump é um momento chave, porque Donald Trump, depois que toma posse, entra numa política de continuidade no que já era uma negociação que existia. Nesse momento de compasso de espera, tem conseguido, de facto, fazer uma instrumentalização disso tudo como uma vitória sua, como uma pressão sua, como um ponto de viragem seu e como a prova cabal de que Joe Biden não conseguiu. E por isso me parece que o que nós vamos ver vai ser uma guerra de narrativas, a herança de Joe Biden relativamente ao acordo de cessar-fogo é a de uma administração que foi incapaz, é a de uma administração que foi frequentemente colocada numa situação de humilhação pelo governo de Israel. Inclusive, em agosto, nós ouvimos Antony Blinken repetir diversas vezes que o acordo de cessar-fogo estava iminente, estava por horas e não estava. E também ouvimos Benjamin Netanyahu, seus ministros, dizerem, logo depois do secretário de Estado dos Estados Unidos dizer que o cessar-fogo era iminente, dizerem que não. E também temos aqui todo esse dizer, não é, de uma administração que sempre colocou Joe Biden numa posição negocial francamente fraca, como indivíduo que parecia mais estar na mão dos líderes israelitas do que o contrário. E Donald Trump parece passar uma imagem diferente, real ou não, e por isso eu diria que nessa altura já não é uma herança de Joe Biden. E a narrativa de Joe Biden, segundo a qual existem razões para afirmar hoje que a América está mais forte, fazem sentido? Eu diria que em diversos aspectos, claramente sim, principalmente se nós compararmos, né? E claro, quando a gente fala mais forte, é uma comparação. Se é uma comparação, estamos a comparar o que com o que.
Joe Biden está a comparar a América que ele encontra com a América que ele devolve, não é? E a América que ele encontra pós-Donald Trump foi uma América polarizada, depois do que foi o ataque do Capitólio há 4 anos atrás, encontramos uma sociedade dividida, encontramos uma sociedade profundamente separada, encontramos um crescimento do extremismo no país. Joe Biden conseguiu, de certa forma, apaziguar, inclusive no auge de uma pandemia que também foi profundamente danosa para a economia norte-americana, conseguiu controlar de facto grande parte do que foi a inflação gerada não só pelo governo de Donald Trump, mas também depois por conta da pandemia. Também isso é uma coisa que ele já tentou repetir muitas vezes durante a altura da própria campanha de Kamala Harris, que trazia um país do ponto de vista econômico com mais força, também um país que beneficia da indústria de guerra, porque os Estados Unidos se torna mais relevante no cenário internacional do ponto de vista econômico quando tantas guerras tomam conta. De facto, Joe Biden deixa uma NATO mais forte e, ao mesmo tempo, mais vulnerável por conta da tomada de posse de Donald Trump, por diversas razões, porque antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, a NATO vinha como uma instituição completamente anacrônica, e o debate era o fim da NATO. E, de facto, a guerra na Ucrânia, pelos piores motivos, tornou a NATO uma instituição relevante novamente, por isso também Joe Biden deixa uma aliança mais forte, e deixa também outros tipos de heranças, não é? Como, por exemplo, um Afeganistão destruído e destroçado, que é um exemplo claro de mau intervencionismo, é um exemplo claro de uma ação que foi irresponsável, que foi duradoura de uma forma que não deveria ter sido e depois muito irresponsável na forma como foi a sua saída, deixa aqui a América numa situação vergonhosa, inclusive pelo tudo que estamos a ver no Afeganistão hoje, as mulheres a perderem todo e qualquer direito, já não têm direito de falar entre si. Nós temos noticiado pouco isso, porque é tanta disrupção no ambiente internacional, mas a verdade é que isso tudo vem de uma saída abrupta dos Estados Unidos, isso é um legado horrendo que Joe Biden também deixa. Eu diria que, enfim, se tivesse mais um mandato, se calhar conseguia consolidar uma posição dos Estados Unidos na arena internacional que Donald Trump conseguiu muito rapidamente também colocar em baixa, né, com a sua política externa protecionista, isolacionista. Mas agora, de facto, vivemos um mundo novo e vamos ver agora os Estados Unidos provavelmente perderem força, independentemente do que faça Donald Trump. Uma das alterações também durante o mandato de Biden nos últimos meses foi o facto do Líbano e da Síria se terem aparentemente distanciado, ou estarem a distanciarem-se do Irão e a aproximarem-se do Ocidente. Que consequências é que este movimento pode ter, quer para os palestinianos, mas sobretudo para o Médio Oriente? Bom, essa aproximação também ainda não é clara. O que nós temos é um Líbano numa crise governamental por mais de 2 anos e também prolongada do ponto de vista econômico e de gestão e societal já há muito tempo, que nesse momento tenta aproveitar um pouco o comboio da institucionalização da Síria na queda do regime de Bashar al-Assad, também para tentar reduzir o que tem sido aspectos penosos para a sua economia. O que aconteceu com a Síria foi que, durante o regime de Bashar al-Assad, todas as sanções que foram aplicadas levaram a que o país ficasse num limiar extremo de pobreza. 9 em cada 10 sírios são indivíduos pobres. Nós temos, enfim, quase metade da população como refugiados, e isso tudo vai ser muito difícil de gerir. Nesse momento, o que nós estamos assistindo não é necessariamente uma aproximação do Ocidente, estamos a ver um líder muito pragmático, que tem institucionalizado o seu discurso e que percebe muito claramente que depende do apoio financeiro do Ocidente para conseguir reconstruir o seu país. Ainda não é certo o que é o futuro da Síria, ainda não é certo qual é o futuro desse grupo, e não é certo qual vai ser o caminho que a Síria vai tomar. O que é certo é que, nesse momento, a pressão econômica faz com que o discurso político seja muito pragmático. E eu diria que o Líbano também ainda estamos a ver, porque o cessar-fogo com Israel termina na tomada de posse de Donald Trump, e foi um cessar-fogo que já foi muito pouco respeitado por parte de Israel, que tem, de facto, enfim, agido de forma profundamente disruptiva em toda a região, e nesse aspecto não diferente de Vladimir Putin. E por isso temos que ver o que vai ser
do Líbano depois que esse acordo de cessar-fogo deixar de estar em vigência, e principalmente se vai ter algum tipo de retomada de hostilidades. Para os palestinianos, a consequência principal, enfim, nós temos visto décadas e décadas e décadas de distanciamento dos vizinhos árabes da questão palestiniana, de falta de interesse, principalmente desde a Guerra dos 6 Dias e depois com a Guerra do Yom Kippur em 1973, em que, de facto, Israel conseguiu colocar sua hegemonia na região como incontestada. Nós sabemos, a guerra nunca foi existencial, era existencial apenas para a existência do primeiro-ministro no seu cargo e fora da prisão, e por isso de facto, o que nós temos é um distanciamento da causa palestiniana. A proximidade sempre foi discursiva, sempre foi simbólica. Lembrando também que o Hezbollah é um movimento xiita, o Hamas é um movimento sunita, são parceiros circunstanciais em oposição. Por isso, não quer dizer necessariamente que os palestinianos agora estão mais abandonados do que já estavam, infelizmente. Joana Ricardo, muito obrigado por nos ter falado sobre estas incógnitas sobre o mundo e sobre o Médio Oriente. Obrigada. This morning, Special Counsel Jack Smith saying the government had enough evidence to convict Donald Trump had he not been re-elected. An extraordinary capstone to an investigation into the president-elect's efforts to maintain power after he lost the 2020 election. Se não tivesse derrotado a Kamala Harris em novembro do ano passado, Donald Trump teria sido condenado em tribunal por conspiração para reverter o resultado da votação de 2020, que perdeu para Biden. É esta a convicção de Jack Smith, procurador especial de missionário do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e responsável pelas investigações ao próximo presidente republicano, que divulgou, nesta terça-feira, o relatório final sobre o caso. Leia mais em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.